Meu nome é Pauliane Barbosa e, juntamente com meus colegas Lucilene Dutra, Silvane Cunha e Luana Pereira, vamos apresentar o trabalho sobre o uso da irradiação em alimentos. Esse trabalho é referente à matéria de Física 4, ministrada pelo professor Edmilson Gustin. Bom, o uso da irradiação em alimentos ele é de interesse econômico e tecnológico para todo o mundo. Esse uso foi liberado em 1997 pela Organização Mundial da Saúde. É permitido em mais de 50 países. O primeiro estudo no Brasil, sobre a irradiação em alimentos, foram realizados pelo Centro de Energia Nuclear da Agricultura. Atualmente, a legislação brasileira ela segue as recomendações internacionais. Bom, o objetivo desse trabalho é falar sobre o significado da irradiação em alimentos, as técnicas de irradiação, as legislações, resíduos radioativos de ar e os principais alimentos irradiados. O que é irradiação em alimentos? Será que ele é tóxico? Bom, a irradiação de alimentos é um processo físico, é um tratamento físico. O tratamento ele é um método que altera o processo fisiológico dos vegetais, inibe os fatores deteriorantes para aquele alimento e conserva e dura os alimentos. Os micro-organismos que são eliminados com a irradiação de alimento, né? São os vírus e as bactérias, e a desinfestação de parasitas e pragas, a redução da carga microbiana, a inibição de germinação, normalmente que é nos tubérculos, né, que a germinação acontece, e a extensão do período de armazenamento e esterilização. Como que é feita a irradiação de alimento, né? E as radiação que são utilizadas normalmente, né? Na verdade, o caso da radiação, ela é usada na indústria de alimento, ela vai consistir em submeter os produtos, né, que estão a granel ou já embalado. Ela é aplicada uma dose oriunda, né, na unidade de radapartização. Ela é uma fonte radioativa, né, ionizante, que normalmente é usado o cobalto para poder fazer procedimento que vai gerar a tal energia, né, que tem nesse equipamento. Aí as principais radiações que a gente tem conhecimento são as radiações alfa, a beta, a gama, a raio-x e a de nêutrons. Aí elas são classificadas em 2 pontos, né? As como partículas e as de ondas. As de partículas, elas são as radiações alfa, beta e nêutrons. E as de ondas, elas são eletromagnéticas, né, de alta frequência. Tipo a gente que tem em casa o micro-ondas, no caso. Essas por ondas são a radiação gama e a de radiação de raio-x. A radiação alfa, vou falar um pouquinho de cada delas, né? A radiação alfa é semelhante a um átomo de hélio, e onde 100 ou 2 elétrons na camada externa. Aí ela é capaz também de atravessar uma folha de papel. E a radiação beta, ela é basicamente os elétrons que vão ser penetrantes. E ela não ultrapassa uma folha de papel alumínio. Já a radiação gama, ela é altamente penetrante. Ela pode atravessar um bloco de chumbo de pequena espessura. Os nêutrons, ele possui as cargas de energia alta e o grande poder de penetração. Aí ela pode, inclusive, produzir elementos radioativos. Tanto é que a de nêutrons não é utilizada nos alimentos, devido a isso.
Aí a raio-x ela é menos penetrante que a radiação gama, porque ela é inconveniente ao baixo rendimento, né? Ela tem uma produção entre 3 a 5% de energia que vai ser aplicada. Ela vai ser efetivamente convertida para o raio-x. Aí, uma curiosidade que muitos pensam, né, é que uma pessoa que vai ser submetida a um exame de raio-x, ela não sai de lá radioativa. Outro exemplo também que a gente pode citar de durabilidade de alimento é a NASA. A NASA usa um procedimento para conservar sabor, aroma, textura e durabilidade por até 5 anos dos produtos. Ela usa o processo de radiação no alimento para poder ter essa durabilidade. E também em pacientes imunodeprimidos é utilizado. Aí a ração dos animais também que a gente tem em casa também passa por esse procedimento. Vou falar um pouquinho das doses de radiação, né, que é utilizada. As radiações são classificadas em 3 faixas, né, as doses baixas, as médias e as altas. A baixa, ela é para inibir a germinação, a desinfecção de inseto e desinfecção de parasitas, né, no caso. E ela também inibe o processo físico com o retardo do amadurecimento, no caso disso são as frutas, né, e vegetais mais frescos. Já em temperatura, ela também tem, a temperatura baixa também, ela tem extensão do tempo de armazenamento, né, e ela reduz a carga microbiana. E já nas doses médias, que é de 1 a 10 kg, como é classificada, ela tem eliminação dos micro-organismos patogênicos e ela tem a redução dos patógenos espelelulantes também. E já as doses mais altas, ela é para esterilização industrial, já com propósito comercial, né? E a descontaminação de certos ingredientes com aditivos alimentares. Eu vou falar um pouquinho da unidade de radapartização. No caso, essa unidade, ela é um equipamento que vai consistir de uma fonte de cobalto, né? Que ela é instalada, essa câmera, ela é chamada de Bucher. Ou seja, ela é uma câmera de radiação cujas as paredes têm que ser blindada com concreto. E essa fonte, quando não está em operação, ela fica armazenada numa piscina, que fica tipo um poço. Ela é um poço, né, com água tratada, aí revestida por um liner, né, que é o revestimento, que como a gente pode ver ali na partezinha que está mais vermelha. E ela é de aço, né, no interior e tem a blindagem, né, que é, no caso, esses alimentos irradiados são colocados nos containers, né, e através de um monotrilho, eles são conduzidos até o interior da câmara de irradiação. Aí isso vai ocorrer. Aí é ocorrido uma programação perto do onde o monitor fica, né? Que é no caso o operador vai ficar ali conduzindo, né? Aí essas pessoas que conduzem, ela que exigir especialização da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Principais alimentos irradiados encontrados no Brasil. Atualmente, no Brasil, a comercialização desses produtos são basicamente em condimentos, temperos que são destinados para alimentos industrializados, como os salgadinhos e embutidos. E ainda se tem vários
estudos, né, para se ampliar isso no Brasil. Um alimento que a gente geralmente consome e que passa por esse processo é a batata Ruffles, que no rótulo dela tem escrito que esses temperos usados são passados pelo processo de irradiação. Já em outros países, esse processo já é mais avançado, né? Países como a Europa e os Estados Unidos, eles geralmente usam em carnes, né? Raízes, em frutas, hortaliças, tubérculos, em vários outros alimentos. O selo para alimentos irradiados. O símbolo, esse símbolo verdinho, se chama radura. Aqui no Brasil, se a quantidade de alimento irradiado do produto for inferior a 5% do total, não é necessário que ela esteja no rótulo. Mas, como eu disse ali em cima, ele precisa estar especificado lá nos ingredientes que essas especiarias, né, foram passadas pelo processo de irradiação. O uso da radura, ela é de acordo com a norma geral do Codex Alimentarius, para alimentos irradiados. No entanto, alguns países, como os Estados Unidos, fazem uso obrigatório. Alguns outros países o uso é opcional. Aqui no Brasil, conforme a legislação da Anvisa, né, na RDC 21 de 2001, é necessário ter na rotulagem a especificação que o alimento foi tratado pelo processo de irradiação. As vantagens e desvantagens, né, de usar os alimentos passados por esse processo. É a inibição do brotamento, né, e o retardo da maturação, a eliminação dos micro-organismos patógenos, né, entre eles a salmonela, a campylobacter, então faz essa redução da carga microbiana, a desinfecção, né, destrói várias larvas, insetos, a redução de recontaminação, então a radiação ionizante tem alto poder de penetração, tornando possível tratar grande quantidade e variedade de alimentos. A esterilização a frio, então muitos alimentos podem ser tratados congelados ou até em embalagem em termosensíveis. O tempo de preparo também tem alguns alimentos que diminuem o tempo de preparo, então isso é uma vantagem. As desvantagens, que não é para qualquer alimento, alimentos mesmo com muito teor de gordura, passados por esse problema, ficam com rancificação. O leite também, em alguns... o leite, se ele passar por esse processo, ele fica com um gosto ruim. Pode ter algumas perdas nutricionais, como vitaminas, né, mas tem outros processos de industrialização, como a pasteurização, congelamento, que também tem essas perdas nutricionais. O custo é alto, né? E ainda tem os rejeitos radioativos, né? Que causam problemas ambientais. E um dos maiores problemas também é a resistência do consumidor, que não tem conhecimento sobre essa tecnologia e que tem um certo preconceito, né? Porque por achar que o alimento ficou radioativo. Riscos cancerígenos em alimentos irradiados. Desde a década de 80, essa tecnologia vem sendo estudada, né? Então, tem os comitês que é formado pela MOS e pela FAO,
tem também, junto também com a Agência Internacional de Energia Atômica, que essas instituições estabeleceram uma quantidade segura de material radioativo para o método e declarou que os alimentos irradiados com até 10 kg, que é a unidade de medida, né, da radiação, são absolutamente seguros. Então, tem mais de 40 países, 40, 50 países usando essa tecnologia e não se teve nenhum tipo de problema de saúde. E vale a pena salientar que o nosso meio ambiente, o nosso ambiente já natural, tem cerca de 150 a 200 Bq de radioatividade. Então, mesmo que o alimento fosse exposto a altas doses de radiação, o nível de radiação induzida seria 1 milésimo de Bq por quilograma de alimento, valor que é 200 mil vezes menor que o nível de radioatividade natural do alimento. Então, isso comprova que esse método de irradiação é totalmente seguro. Bom, os lixos radiativos todos os resíduos formados por materiais radiativos que não mais serão utilizados e tudo que estiver contaminado de radionucléidos. Então, o destino dos lixos radiativos, eles são jogados, armazenados em alguns tambores e destinados em locais distantes, né, da sociedade. Existem alguns institutos energéticos que que ajudam nesse destino dos lixos e resíduos radiativos. Os lixos radiativos, eles podem ser todos os materiais, né, que foram utilizados lá dentro do processo de irradiação, tanto na indústria, quanto também em todo o processo, né, desde que foi utilizado ali no processo de radiação, é considerado lixo radiativo. Porém, existe também os lixos lá, os resíduos radiativos, aquelas piscinas, né, que fica o processo de resfriamento lá. Os resíduos que ficam ali inativos, eles são materiais pesados, né, que ficam ali por algum tempo. Então, eles têm que ser destinados a uma piscina para poder ficar inativos por algum tempo. Esse período que ele fica ali, para que ele não possa ser mais radiativo, vai demorar em torno de 50 a 300 anos. Então, a produção de resíduos radiativos em todo o ciclo da vida de energia nuclear é um principal impacto ambiental dessa tecnologia. Então, podemos observar, conforme dito no nosso trabalho, que o processo de irradiação, ele é um processo que tem muita tecnologia, porém, os seus resíduos têm um grande impacto. Visando isso, ele é extremamente monitorado com técnicas e tem um processo também ambiental. Outro ponto que a gente tem que observar é referente à fiscalização e à legislação do uso da irradiação de alimentos. O Brasil, ele segue a legislação, hoje a legislação brasileira, né, ela segue as recomendações internacionais sugeridas por organizações, que são a FAO, a IAFA e a Codex Alimentarius. Nessas recomendações, ele vai seguir a resolução RDC de número 21, de 26 de janeiro de 2001, onde a Anvisa, a Agência Nacional, né, ela aprovou o regulamento técnico para irradiação de alimentos e revogou a portaria de número 9, de 8 de março de 1985, e do número 30, de 25 de setembro de 1989. Importante destacar aqui, as instalações para o licenciamento, toda a indústria que for utilizar a irradiação, ela precisa ter um licenciamento, e esse licenciamento, eles são feitos, eles têm que obedecer, né, na realidade, ao comitê, que pode ser estadual
municipal ou até mesmo federativo. Toda a indústria também, ela tem que ter as boas práticas de fabricação, né, que é a BPF. E a indústria também, ela tem que seguir os registros dosimétricos quantitativos para os níveis de radiação nas instalações e dependência e também para os colaboradores, tendo em vista que todo o cuidado que a indústria precisa ter com seus colaboradores. A dosagem mínima absorvida e atribuída, né, ela pode tanto ajudar a alimentação ou quanto alterar os seus sabores sensoriais do alimento. Então, ela tem que ser a dosagem correta, conforme cada tipo de alimento. E os alimentos, em geral, não devem ser reirradiados, ou seja, uma vez irradiado o alimento, ele não deve, e a fiscalização ela não permite que seja irradiado novamente. Podemos dizer que os principais tipos de radiações na indústria de alimentos é o gama e o raio-x. E outro ponto também que a gente tem que destacar é que a irradiação nas indústrias de alimentos tem uma grande importância na conservação. Como já foi dito, né, além dele preservar, ele evita, né, o brotamento dos alimentos, ajuda no processo de maturação e também no processo de esterilização. Então, todo esse processo, ele é importante, né? A radiação é importante para a conservação do alimento. É referente a doenças transmissíveis pelos alimentos. Uma vez que a irradiação ela é feita no alimento, ela vai evitar que alguns alimentos sejam contaminados, principalmente pelos os micro-organismos patogênicos, né? Causadores de doenças. Porém, né, como também já foi dito, é um processo com alto custo, não é um processo barato, e a expansão dessa tecnologia ao mercado demanda do consumidor, uma vez que o consumidor ele tem preconceitos, né, e acreditar que todo produto que tem radiação seja um produto que vai causar algum tipo de doença, como câncer. E outro ponto também é a exportação de novos produtos. Porque uma vez que o produto foi irradiado, ele pode ganhar novos mercados, tendo em vista que depois que o produto foi irradiado, ele ganha segurança alimentar dentro dos alimentos e pode inibir, né, o crescimento da carga microbiana dos alimentos. Então, essas referências bibliográficas do nosso trabalho.